Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Atenção, em 5 segundos, direto ao ponto. Agora no ar, um jornal dinâmico e com compromisso de levar a verdade. Direto ao ponto, as principais notícias da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Economia, política, esporte, prestação de serviço e muito mais. No ar, direto ao ponto. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Rádio CN Mix. Claudemir Nunes. Oi, bom dia. São 10 horas, 5 minutos. 10 horas, 5 minutos a partir de agora. Você na nossa companhia, curtindo aqui, conferindo a programação da sua CN Mix, que começa a partir de agora o programa direto ao ponto até meio-dia. A comunicação e mixagem desse amigo de vocês, Claudemir Nunes, levando até você as informações locais, estaduais, nacionais e internacional. Hoje é sexta-feira, dia 15 de setembro de 2023. A partir de agora, mais um programa direto ao ponto chegando para você. Você nos acompanha aqui através da CN Mix, aqui no município de Novo Oriente, para todo esse mundão de meu Deus. Ainda através dos nossos aplicativos Radiosnet, Zeno Rádio, Rádio Box e plataforma CX. Através das nossas fanpages também no Facebook, você acompanhando aqui a nossa programação, nosso programa. Lembrando que você pode participar mandando a sua mensagem de voz ou de texto através do nosso WhatsApp, DDD 889-9361-1909. Anota aí, 9361-1909, para você estar participando aí junto com a gente.
E atenção para os destaques desta sexta-feira. Covid-19 registra crescimento em estados do Sudeste e Centro-Oeste. Tempo ensolarado predomina no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Menos mal. Imunização injetável contra pólio vai substituir a vacina da gotinha. Eita, que as crianças já acham ruim vacina, né? Imagine aí, substituindo a gotinha, né? Para agulha. Bancos doam mais de 4 milhões para socorrer municípios do Rio Grande do Sul. Especialistas avaliam combate às fake news nas eleições de 2022. A ação do MP cobra acesso a benefícios sociais pela Prefeitura de São Paulo. STF condena os 3 primeiros réus por atos golpistas do 8 de janeiro. E as condenações não foram nada brandas, né? Foram condenações aí há muitos anos. Lembrando que os indivíduos réus ainda podem sim recorrer das sentenças. Marina Silva voltou a defender busca por desmatamento zero do Cerrado. 10h08, 10h mais 8 minutos. Você tá ligado aqui no nosso programa Direto ao Ponto, aqui pela sua CN Mix até meio-dia de hoje. Lula sanciona lei que dá reajuste salarial de 9% a servidores federais. O homem deu a canetada. Preço médio da gasolina inicia mês acima de 6 reais, aliás, uma alta aí de 3,44%. Advogado é expulso ao confundir livros e atacar ministro. Inclusive, né, nessa sessão aí onde teve a condenação desses 3 primeiros réus aí do 8 de janeiro, teve aí advogado lá, né, chorando e nas lágrimas, e o Alexandre de Moraes disse que ali não era papel para advogado estar fazendo aquilo. 10h10, você confere também a área policial que aconteceu de ontem para hoje, aqui no 7º Batalhão de Polícia, que faz aqui os sertões de Crateús, e também a área esportiva, futebol, aqui dentro do nosso programa daqui a pouco. 10h10, ainda você vai conferir os destaques do Diário do Nordeste e Jornal O Povo aqui dentro do programa Direto ao Ponto.
Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Dez horas, 12 minutos, 10 horas mais 12 minutos. Muito obrigado a você que acompanha aí o nosso programa, que através da nossa CN Mix, direto aqui do município de Novo Oriente. Muito obrigado pelo carinho. Você quer participar com a gente, né? Pode estar compartilhando aí a nossa live, pode estar compartilhando o nosso programa e também mandando a sua mensagem de voz e de texto aqui para a nossa programação. Até meio-dia é o programa Direto ao Ponto, levando as informações precisas para você que acompanha a programação aqui da sua CN Mix. Deixando um super abraço a toda a turma boa ligada com a gente aqui na região dos Sertões de Crateús, todas as cidades que fazem aqui a região, Independência, Tamboril, né, próprio Quiterianópolis, aqui Novo Oriente, Independência, Nova Rússia, toda essa região, Ipaporanga, Poranga, Ararendá. Bom dia, obrigado pelo carinho. Os amigos também ali de Tauá, ligados aí, curtindo a nossa programação. Até meio-dia, você está junto com a gente. Hoje é sexta-feira, dia 15 de setembro, dia de sextar. Antes da gente sextar, a gente está por aqui, levando a informação até você, que sempre está acompanhando aí a nossa programação. Ontem a gente não fez programa, né? Onde não tivemos aí a programação aqui na sua CN Mix. Estavam ontem de Selva, ali na cidade de Crateús, mas hoje voltando aqui. E para início de conversa, a gente vai começar falando sobre o julgamento dos primeiros réus, né? Ontem foram 3, portanto, de anteontem para ontem, né? Aliás, 3 réus já condenados, e isso por unanimidade ali do STF, tanto por ministros que se dizem ser bolsonaristas, como ministros que se dizem ser pender para o lado da esquerda. E para a gente começar a falar um pouco sobre esse assunto, eu vou inclusive trazer com relação aí essa informação, destaque aqui com essa informação. Em seguida a gente fala mais a respeito dos acontecimentos que sucederam lá no STF. 3 réus dos atos golpistas de 8 de janeiro já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Mateus Lima de Carvalho Lázaro foi condenado a 17 anos de prisão pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado, dano qualificado e associação criminosa armada. Mateus é de Apucarana, no Paraná. Ele foi preso próximo ao Palácio dos Buritis, sede do governo do Distrito Federal, a 5 quilômetros do Congresso Nacional, prédio que invadiu segundo a acusação. A advogada, Larissa de Araújo, disse que o réu não entrou no Congresso Nacional, apenas subiu a rampa na entrada. Ela disse que o depoimento prestado por ele, após a prisão, foi sob coação. O depoimento dado pelo meu cliente tem mais força do que aquele que ele fez em audiência. Engraçado, ali ele estava acompanhando a advogada, no outro ele não estava. No estado de euforia, foi preso na rua, falou pelos cotovelos. Sabe-se lá se aquilo que ele falou é de fato o que aconteceu? Alguém tem prova? O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, disse que este é um dos casos com mais provas. Ele disse que o réu não falou nada sobre uma suposta coação na audiência de custódia. No termo de audiência de custódia, ele ouviu o juiz e o juiz manteve a prisão, ou seja, não há essa alegação de que houve coação ou que ele não leu. Ele leu e detalhou. Porque há detalhes que não daria também para inventar. Por mais criativo que fosse o delegado de polícia, não conseguiria detalhes da vida dele. Ainda nessa quinta-feira, o STF condenou Aécio Lúcio Costa a 17 anos de prisão e Tiago de Assis Matar a 14 anos. Falta apenas o julgamento de Moacir José dos Santos,
Para fechar o bloco dos primeiros 4 réus. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Obrigado, Gabriel Brum, por essas informações para início aqui do nosso programa. Então, como vocês viram aí no início, inclusive uma advogada chorando, onde ela lamenta, inclusive dizendo que estava ali só por cumprir o seu papel, mas que nada iria adiantar, né? Ela como advogada ali, e chorou, quis lacrar, como o próprio Alexandre de Moraes falou, e ali não era local para lacração, e sim para, se tivesse argumentos para defesa dos envolvidos, que lá estivesse defendendo os mesmos. Mas tanto feito que os ministros todos, por unanimidade, foram a favor das condenações. Lógico que a divergência foi, às vezes, em questões de anos de prisão, e alguns tirando, inclusive, algumas condenações, né? Uns por estado, não sei o que, isso e aquilo. Algumas condenações achavam que não era cabível para aquela situação. Mas o certo é que os três foram condenados, e por conta disso, lógico que ainda cabe recurso para ver se os mesmos conseguem aí uma pena mais branda, né? Uma pena com menos anos de prisão, mas coisa que eu vou achar aí meio difícil é os mesmos serem, né, responder em liberdade, tipo que podem entrar com habeas corpus, enfim. O certo, gente, é que o STF está agindo com força rígida, e é mais do que justo. Por quê? Porque tem que se punir, para evitar que casos como esse ou semelhantes ao mesmo possam ainda acontecer aqui no nosso país. Onde a gente já se viu, lógico, depredar-se alguns prédios públicos, mas nunca o que se aconteceu ali em janeiro, em Brasília. Adentrar os principais prédios que representam o povo, porque sim, os 3 poderes representam o povo. E por que representa o povo? Porque ali está o seu voto, ali está a sua liberdade de expressão. Muitos podem não acreditar nisso, mas quando você vota para um político lhe representar ali na Câmara, ali no Congresso, você está assinando, dando carta de autonomia para aquele político. Por quê? Porque geralmente você confia, né, no político que está votando. Muitas das vezes a gente sabe que não, que muitos aí votam simplesmente por uns trocados. Então aí, esse tanto faz como tanto fez. Mas mesmo assim, depois que o político está lá fazendo besteira ou merda, esse que votou, vendeu o seu voto, está criticando. Está justamente criticando aí os feitos. Mas ele só está lá por quê? Justamente porque você concedeu. Você concedeu essa oportunidade para o mesmo estar lá. Então, é justo? É justíssimo. Muita gente, às vezes, a pessoa que não fala que a justiça do Brasil é uma justiça, né, para uns, para outros, não. Então você queria o quê? Queria que fosse o contrário? Que a justiça deixasse essas pessoas que fizeram o que quiseram lá em Brasília permanecer livre ou não pagar nada por aquilo? Você acha mesmo justo para a nação ver pessoas fazendo aquilo? Amanhã eu vou fazer também.
Não deu nada nem lá em Brasília, imagina em outro local. Então vamos ser sinceros, vamos ser condizentes com o erro que os mesmos cometeram. Muitos ali, pode ter certeza que muitos ali foi Maria vai com as outras, mas mesmo assim é o mesmo quesito. Se o cara vai fazer um assalto, se tu participa junto com ele, mesmo que você nem adentre no local lá assaltado, mas só em você estar dando cobertura, você está fazendo parte daquela quadrilha. E aí não tem como você sair livre. Não tem como se você esquivasse da culpabilidade. Então, tome justiça e tome condenação para essas pessoas, para elas evitar, é como eu falei e falo aqui, você tem o livre-arbítrio, a democracia é para isso, você pode fazer o que quiser, mas dentro da razoabilidade, como é? É uma palavra meio complicada, né? Mas é dentro da razão, gente, para você não perder o seu direito, porque quando você faz e fere algum direito dentro das questões, inclusive dos seus deveres, você tem que pagar. E aí é o que está aí sofrendo esse povo. Aí teve muita gente, inclusive na época, não fizeram nada, ali teve infiltrados, e mesmo que tivesse infiltrados, e daí? Todo mundo concorreu no mesmo episódio. Agora não me cabe aqui eu dizer, pegaram uns e outros não, eram muitas pessoas. Então se chegaram aos principais, os cabeças, aos que gravaram inclusive os vídeos, cara lá, achando que estava aparecendo, tô aqui, tô se mostrando, tô fazendo isso aqui, tô quebrando, gravando provas contra si mesmo. E aí, tu vai falar o quê? Se tu mesmo propagou o crime que tu estava fazendo, cometendo. Não tem o que fazer não, gente. Só tem o que lamentar, e esses advogados aí de meia boca que vão para lá para tentar lacrar e aparecer, chorar também, porque não tem desculpa, não tem defesa. Vai dizer que foi o quê? Que foi induzido por quem? Induzido pelo Bolsonaro, induzido por meia parcela de alguns que queriam derrubar o governo, que queriam aparecer, que queriam derrubar a questão das urnas, que queriam que o exército entrasse em uma ditadura, que o exército entrasse aí para as ruas para fazer o que quisessem. Era esse tipo de defesa que vocês queriam que os advogados fossem e falassem lá no Congresso? Se os mesmos chegar lá com essa defesa, eles mesmos vão ser arrolados também. Então é isso, gente. A gente deve defender o correto, mas não é porque eu defendo uma causa que eu vou ter também que passar a mão na cabeça de todo mundo, achando que todo mundo estava certo, estava correto. Não. Tem que pagar sim. Agora, se isso vai acontecer para uns e outros não, aí é outro problema. Porque eram muitos que estavam lá em Brasília. Muitos foram presos, muitos foram soltos, outros nem foram. Mas que tem que sobrar para algum, tem. Felizmente. E esses daí vão pagar e já estão pagando, inclusive. 10h25. Programa direto ao ponto até meio-dia, levando a informação para você direto aqui do município de Novo Oriente, para você que liga e se liga com a gente aqui através da nossa programação. Até meio-dia, você participa também mandando sua mensagem de voz, de texto, e também compartilhando a nossa live aí, o nosso programa através dos nossos aplicativos e também através das nossas fanpages. 10h26, mais informação chegando, portanto, a gente traz agora: Covid-19 registra crescimento em estados do Sudeste e Centro-Oeste.
Os casos de Covid-19 registraram crescimento em alguns estados do Sudeste e do Centro-Oeste. É o que aponta o novo boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira. Segundo o estudo, o sinal de aumento está presente principalmente na população adulta e o Rio de Janeiro é o estado onde este indício está mais claro. A análise também sinaliza um leve aumento de casos de Covid no Espírito Santo, em Goiás e em São Paulo. O estudo tem como base o período de 3 a 9 de setembro. De acordo com o coordenador do Infogripe, o pesquisador Marcelo Gomes, o ritmo de crescimento dos casos tem se mostrado lento até agora. Em todos esses estados ainda é algo bastante diferente do que a gente observou, né, nos ciclos anteriores de retomada do crescimento da Covid-19. Né? É um processo, até o momento, mais lento, aparentemente, está um impacto aí menor em termos de internações, tá? Mas que está presente. Tá? Não é algo ainda espalhado em todo o território nacional. São, por enquanto, esses 3 estados que estão apontando nessa direção, mas fica aí o alerta. O pesquisador reforça a necessidade de cuidados para evitar a transmissão da doença e a importância da vacinação com a bivalente. Lembrar a população, né? Quem tiver com sintoma de infecção respiratória, está tossindo, está espirrando, está ali com a garganta incomodada, a recomendação é fique em casa, se puder, busque o posto de saúde para fazer um exame, né, para fazer o teste, tá? Porque isso não só vai ser bom para a pessoa, né, para ela se recuperar, mas também para ajudar a diminuir a circulação do vírus na nossa população. Agora, se por algum motivo não puder fazer o repouso, use uma boa máscara. E óbvio, né, pessoal, a gente já está cansado de saber, vacinando o braço é simplesmente fundamental. O novo boletim Infogripe também mostra um cenário diferente do observado durante o mês de agosto em relação às infecções pelo rinovírus. Há sinal de interrupção na tendência de crescimento, na maioria dos estados, de novos casos semanais em crianças e pré-adolescentes. Alguns já apresentam queda. No entanto, estados do Nordeste ainda registram um cenário de crescimento nessas faixas etárias. Em nível nacional, o boletim aponta queda nos novos casos de síndrome respiratória aguda grave nas tendências de longo e de curto prazo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Naldo, é o Peixão. Um abraço aí pro colega Elinaldo, tá ligado com a gente aqui através da nossa fanpage, lá na Guarda Municipal. Não tá de folga, né? Sei que ele tenha sido chamado aí pro evento hoje pela manhã, né? Ali na Guarda Municipal. Hoje está recebendo, né? Inclusive aí a visita de alunos ali da escola de Ibiapaba, um grupo aí de mais ou menos 45 alunos para conhecer, ver o trabalho, as dependências ali da Guarda Civil Municipal na cidade de Crateús. Mandar um abraço também para o Marcos Ferreira, bom dia, tá ligado com a gente também, curtindo a nossa programação aqui através das nossas fanpages, nosso programa, na nossa live aqui, ligado com a gente. Muito obrigado a vocês todos, obrigado pelo carinho. 10h30, falando dessa questão aí da Covid-19, né? Tá registrando alguns casos, porque tá aparecendo outras cepas, mas quem está vacinado, né, tem uma imunidade mais alta para não sofrer efeitos, né, com relação à Covid-19. Então é muito bom você que não se vacinou por total aí com a primeira, segunda, terceira dose, que faça isso, para se evitar aí que essa Covid possa retornar, não digo com força máxima, mas com alguma mazela para as pessoas que não tomaram aí todas as doses. 10h31, tempo ensolarado, que bom, gente. Inclusive aqui o nosso estado está mais do que ensolarado, está quente, pegando fogo. Mas isso, estou falando lá do Rio Grande do Sul, para essa sexta-feira, tudo indica que será bem ensolarado e aquela região necessita disso, até porque para questões aí ainda dos desastres, né, que aconteceu lá naquela região e que ainda a população está tentando se recuperar. E aí com bastante sol,
ameniza, portanto, o sofrimento daquela gente. Vamos à matéria. Uma ótima notícia para os gaúchos. Começou nesta sexta-feira uma sequência de tempo ensolarado com alta nas temperaturas que vai até domingo. Desde o início do mês, o estado sofreu com muita chuva, com acumulados entre 200 e 500 milímetros em todas as regiões. Essa trégua agora é importante porque vários rios sob cheia no estado podem iniciar uma trajetória de baixa nos seus níveis. Isso permite que comunidades atingidas por inundações, como o Vale do Taquari, possam seguir com seus esforços de limpeza e recuperação. Segundo a Metsul Meteorologia, o sol predomina no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Muitas áreas terão amplos períodos de céu claro, mas nuvens devem ser esperadas em parte do território gaúcho. O alerta fica por conta de muito frio com geada em pontos da Serra, dos Aparados e baixadas do Planalto Médio. Os campos de cima da serra terão mínimas negativas. Na segunda-feira, o sol aparece com nuvens na maioria das regiões do estado. No oeste e sul, áreas de instabilidade ingressam com chuva e trovoadas. Até o fim do dia, o tempo muda com chuva na maioria das regiões gaúchas. A temperatura ainda estará alta no noroeste, nos vales e na Grande Porto Alegre antes do retorno da chuva. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Valeu, Renato. Obrigado por essas informações. 10 horas e 33 minutos. Rápido intervalo. Volto já aqui dentro do nosso... direto ao ponto, até meio-dia. Mandar um abraço pro seu Francisco aqui no município de Novo Oriente, tá ligado com a gente desde cedo, sempre mandando aí mensagem, curtindo a nossa programação. 10h33. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! Que assumo! Sexo social bande, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Rádio CN Mix. Dez horas 35 minutos, de volta aqui no nosso Direto ao Ponto. Agora há pouco, aqui no município de Novo Oriente, tivemos um sinistro acidente de trânsito, aqui bem no centro da cidade, aqui na Eupídio Rodrigues, próximo aqui ao Mercantil do Cabrito e o Frigorífico do Jardel. Duas motocicletas, a moça ia atravessando aqui, adentrando aí o Eupídio Rodrigues, talvez ali para ir para o Mercantil, né, estacionamento, quando vinha outra moto, uma Bros, em alta velocidade, e aí chocaram-se, né, colidiram-se, uma colisão envolvendo as duas. Graças a Deus que nada de grave, né, os condutores caíram para um lado, para o outro, moto para um lado, para o outro, e aí bateram a poeira, aquela história de bater a poeira e cada um foi para o seu lado, né? A moça ainda ficou sentindo ali algumas dores. Mas, gente, vamos ter cuidado. Vamos ter aí um pouco de displicência, né? Cuidado redobrado, porque não é brincadeira a questão de acidente. E isso, principalmente de moto, que
muitas das vezes, ou quase sempre, fica um pedaço da pessoa no chão, né? Porque aí fica um rasgo. Por que eu digo isso? Porque o para-choque da moto sempre aprova a pessoa, diferentemente de um carro. Um carro, quando há uma colisão, uma coisa, o carro às vezes se contorce todo e a pessoa às vezes sai ilesa, sem nenhum arranhão. E numa moto é diferente. Então, bastante cuidado, atenção, tá bom? Principalmente atenção em passar uma rua, um cruzamento. As pessoas não têm a displicência de parar ou reduzir pelo menos. Mesmo você vindo na sua preferencial, olha, aqui a minha rua é preferencial, não é porque é preferencial que eu vou arregaçar, não, vou andar em alta velocidade, não. Quando eu digo alta velocidade, não quero dizer que é acima de 80, de 90, 100, não, gente. Uma velocidade razoável que dê para você evitar um sinistro, porque até mesmo você andando um pouco numa velocidade pelo menos ali em torno de 60, se alguém entrar na sua frente, você tem uma flexibilidade ou uma atenção rápida de tentar brecar, frear. Mas se vier acima disso, mesmo você brecando, você vai ter essa colisão, porque o veículo, os freios, sei lá, o próprio pneu não vai obedecer a frenagem e vai acabar colidindo, e isso resultar em algo pior. Então é bastante atenção, principalmente em cruzamentos. Mesmo você vindo, como eu falei, na preferencial, reduza. Porque lá em Crateús mesmo, eu vi esses dias, o cara ali na Júlio Lima, lá é preferencial. O cara vinha na rua contrária e ele arregaçou direto, não parou, não olhou para o lado nem nada. Ele simplesmente colocou, sabe aqueles boi que vem com aqueles tampão do lado, para ver só a frente aqui, ó. Pronto, ele entrou assim, aí pegou um carro, esse carro colidiu com ele, jogou ele em outra moto que estava do outro lado, parada para ultrapassar, né? Derrubou, foi que nem estivesse jogando aquelas bolas lá de ping-pong, sei lá, uma de boliche, batendo uma no outro. Então, gente, bastante cuidado, até porque em uma dessas, hora ou outra, aí pode vitimar com algo mais danoso, né? E vitimando aí para uma fatalidade. São 10h39, direto ao ponto, aqui no município de Novo Oriente, até meio-dia, levando a informação para você que liga e se liga com a gente, através aqui da sua CN Mix. Muito obrigado a você pela companhia. Liderança indígena da etnia Unicuim fala sobre o machismo. Vamos conferir aí também essa matéria aqui, né, no nosso programa. No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis. Rádio Oi, gente, CN amiga Mix. desse nosso programa que acabou de comemorar os seus 42 anos de vida. E ao contrário do que muita gente pensa, o melhor da festa não é esperar por ela, mas sim continuar celebrando a força, a raça e a fé que anima a nossa luta em nome da garantia dos nossos direitos. E ao longo de toda essa semana, nós tivemos a oportunidade de sentir muito de perto a bravura das nossas parentes na terceira Marcha das Mulheres Indígenas, que estiveram unidas em Brasília sob o signo da ancestralidade. E ao som do rezo de Mãe G da etnia Runicuim, impossível não compartilhar com vocês os ecos do último dia de programação da terceira Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília, com direito a uma grande caminhada até a esplanada e um encontro com a participação de 5 ministras do governo Lula. Durante a mesa que marcou o encerramento da mobilização,
houve a assinatura de um conjunto de atos para a implementação de políticas públicas de proteção e fortalecimento das mulheres indígenas em seus territórios. Destaque para o acordo de cooperação técnica entre o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério das Mulheres. E esse acordo representa o compromisso de ambas as partes em desenvolver estratégias e ações que visem a prevenção da violência contra as mulheres indígenas. E coube à ministra Sônia Guajajara chamar a atenção para as várias formas de violência que as mulheres indígenas sofrem, inclusive na política. O processo de cassação da deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, é apenas um exemplo disso. Guajajara falou não só pelas mulheres indígenas, mas por todas nós Marias. Em alto e bom som, ela denunciou: o machismo na política faz com que muitas mulheres até desistam da disputa porque há uma hostilidade muito grande contra nós. E Viva Maria tem hoje aqui a oportunidade de fazer um registro que traduz com todas as letras o sentimento que tenta impedir a nossa entrada no mundo da política. Com vocês, Mãe G, que enfrentou toda a sorte de dificuldade para vir lá de Tarauacá, no Acre, até Brasília para participar pela primeira vez da 3ª Marcha das Mulheres Biomas em Defesa da Biodiversidade pelas raízes ancestrais. O meu desafio para mim poder chegar até a Brasília não foi fácil, né? Assim, a gente como uma liderança, eu poder sair lá da minha cidade, né? Da aldeia, que se torna uns 2 dias de subida, né? Da floresta, é o coração mesmo da floresta, onde eu vivo. E pra gente vir pra cá foi muito desafio, porque a gente tinha somente a passagem, né, que era pago pra gente, e o hotel pra gente dormir. E o alimento era pela conta própria. E muitas mulheres, elas não tinham condições de como pagar, que teve algum lugar que a gente tinha que pagar, né, era o banheiro, para todas as mulheres. E como a gente não tinha, teve um canto que a gente fez a necessidade, né, no meio da estrada. E algumas parentas, elas passaram, né, sentindo ruim, mexia com os estômagos delas, e elas iam trazendo, né, foi as mulheres guerreiras mesmo, que elas trouxeram as filhas deles, né, e aquelas crianças chorando no ônibus. Mas mesmo assim a gente veio, né. E valeu o sacrifício? Valeu o sacrifício porque foi a primeira participação, né, da 3ª Marcha das Mulheres, e foi muito uma experiência de eu poder ter com as outras parentas, porque muitas mulheres do Acre não chegam de poder participar do encontro tão importante que a gente teve, né, na 3ª Marcha das Mulheres, por falta de condições que elas não têm. Mas é poder eu levar essa experiência que eu tive com as outras parentas. Pois é, Mãe G, e a sua parenta Sônia Guajajara, no discurso que fez quando do acordo de cooperação técnica entre alguns ministérios, ela fez questão de denunciar o machismo e a violência que se abate contra as mulheres indígenas, inclusive no campo da política, não é isso? Me fale da sua experiência. Eu era uma mulher que eu tinha medo até de ficar em pé e falar, né? Poder saber se os homens vão acreditar em mim. Será que isso eu estou fazendo certo de poder estar falando? E eles não vão me entender, né? Eles não vão acreditar o que eu estou falando. Sempre eu colocava isso dentro de mim. E quando eu entrei para candidata como uma vereadora, que eles me colocavam na frente, eu me tremia tudo, né? Eu falava, será que eu vou falar? Eles vão me ouvir, depois vão estar mancando o que eu falei, né? Eu colocava isso dentro de mim. E quando passei, eu comecei a pensar, né, dentro de mim, eu não vou estar mais colocando isso dentro de mim, que eu sou capaz de poder fazer e estar junto com eles, né? De trazer essa organização dentro do nosso território. E eu comecei a ter voz de poder falar, ter aquela coragem de poder chegar e falar, né? Como eu digo assim, eu não sei bem falar português, né? Eu estou começando a aprender, porque eu não tenho nenhuma faculdade, assim, eu tenho da minha espiritualidade, meu conhecimento, da minha cultura, né? E eu falo mais na minha tradição, na minha língua, né? Mas hoje eu estou muito feliz de estar aqui na rádio, né?
Amazônia, junto com você, e de poder trazer, né, essa minha voz, e dizer que nós mulheres temos voz, e nós mulheres brasileiras estamos todas unidas, principalmente para fortalecer as outras. Eu vejo assim para as minhas parentes que elas se sentem isso também. Já soube, você não ganhou as eleições, né? Até porque as mulheres, inclusive, relutaram em votar em você, né? Atendendo ao pedido dos homens, os machistas principalmente, mas não vai faltar oportunidade. Eu espero que você jamais desista dessa luta, tá bom, minha amiga? Sim, gratidão, pois é isso mesmo. Muitas vezes as parentes, elas chegavam a dizer assim, Tuma, eu não vou votar em você porque o cacique pediu que nós não votássemos em você, que você é mulher. Eu falei, seja se você sentir de coração, né? E assim, a gente sempre vence esse desafio. Mas eu se torno de pé para dizer que a voz das mulheres nós temos, né? Principalmente a voz das mulheres Runicuim, né? Que é o meu povo. São 8 terras indígenas do meu povo. Então, são o maior povo do estado do Acre, são o povo Runicuim. Pois então, minha querida Tumi Runicuim, leve com você o meu abraço a todo o seu povo e o desejo de que toda a população que nos ouve nesse momento se una à luta dos povos indígenas contra o marco temporal. Viva você e viva Maria! Viva Maria, produção. Viva Maria, portanto, aí mais uma produção aqui para o seu programa Direto ao Ponto, falando aí da questão indígena, 10h48. Deixa eu mandar um abraço também para você que está ligado com a gente, Antônia Vilma, curtindo a nossa fanpage aqui no Facebook, até meio-dia. Obrigado a você pela companhia. 10h48, a imunização injetável contra a pólio vai substituir a vacina da gotinha. Olha aí, aquela gotinha, né, que é dada aí às crianças, logo aí, nas idades aí de meses, né? Agora vai ser substituída pela agulha. Vamos à matéria. Foi graças à gotinha que o Brasil conseguiu erradicar a poliomielite. A vacinação oral facilitou a imunização em massa num curto período de tempo, contribuindo para o sucesso das grandes campanhas contra a polio desde os anos 70. Depois de tanto serviço prestado, chegou a hora dela se aposentar. Atualmente, as crianças recebem 3 doses da vacina injetável, aos 2, 4 e 6 meses de idade. E a gotinha é dada como reforço aos 15 meses e aos 4 anos. Mas a partir do ano que vem, os brasileirinhos serão imunizados apenas via seringa, já que as novas evidências científicas indicam que esse é um esquema mais eficaz e seguro. Quem explica é a presidente da Comissão de Certificação da Erradicação da Polio no Brasil, Luísa Helena Faleiros Arlan. Naquela época, o que era preciso fazer? Pegar uma vacina que não fosse de altíssimo custo, que pudesse vacinar milhões num prazo curto para poder acabar com aquele surto epidêmico, né? Os tempos mudam. Algumas descobertas foram feitas, que a vacina inativada é muito melhor do que a vacina oral. A resposta imunogênica dela é muito mais segura, muito mais eficaz e muito mais duradoura. Não sofre, digamos, interferências. Por exemplo, crianças com desnutrição, crianças com verminose, outras doenças intestinais podem interferir na resposta à vacina oral. A mudança demonstra uma característica muito importante do Programa Nacional de Imunizações, a sua atualização constante. Em 1977, o PNI instituiu o seu primeiro calendário básico, com apenas 6 vacinas, contra tuberculose, sarampo, difteria, tétano, coqueluche e pólio. Hoje são oferecidas 16 vacinas infantis, 6 para os adolescentes, 3 para gestantes e 4 para adultos e idosos. De acordo com o coordenador do programa, Éder Gatti, novas inclusões são avaliadas constantemente.
Essa avaliação ela é feita pela Conitec, que é uma comissão técnica ligada ao Ministério da Saúde. Então, é preciso obedecer a alguns critérios. Se a vacina, primeiro, ela é segura e de fato funciona. Segundo, o produtor precisa garantir abastecimento e é preciso garantir preço para que seja viável. Uma das prioridades neste momento é a vacina contra a dengue, doença que só este ano registrou mais de 1 milhão de casos e de 600 mortes no Brasil. Em março, a Anvisa concedeu registro para a vacina Qdenga, criada pela farmacêutica japonesa Takeda. E o Ministério da Saúde espera firmar um acordo com transferência de tecnologia para que ela seja produzida pela Fiocruz. Mas especialistas chamam a atenção também para outras doenças graves com vacinas disponíveis, como o vírus sincicial respiratório, que causa infecção nas vias respiratórias, especialmente em crianças pequenas. A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé, defende essa e outras inclusões. Uma vacina pneumocócica mais valente, ao invés de 10, 13 ou até 15. Ampliar a proteção, porque os 50% dos casos de meningite pneumocócica, pneumonia, formas graves, são causadas por um tipo que não está na 10. Priorizar o enriquecimento do calendário do idoso, inclusive a vacina contra o pneumococos, que também é um problema, e a vacina contra o herpes zoster. Além disso, alguns pesquisadores avaliam que o calendário básico poderia ter um número maior de vacinas combinadas. Como uma mesma aplicação protege contra várias doenças, seriam necessárias menos idas aos postos, o que poderia contribuir para o aumento das coberturas. Com a colaboração de Vinícius Lisboa, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Obrigado, Tâmara, por essas informações. E seria uma boa, né? Uma agulhada, já contei aí vários imunizantes em uma só vacina. Iria diminuir as idas aos postos e também com relação à própria questão da criança, né? Aquelas que têm medo mais constante da agulha iriam ter menos medo por conta disso, que até porque iria diminuir. Pode ser aí um advento mais adiante para justamente que parasse e evitar, né, inclusive dessa questão da não vacina, onde acontece ainda muitos casos, onde inclusive algumas, né, secretarias, tanto de estado como município, estão adotando alguns chamamentos para conferir a questão da caderneta de vacina dos pequenos. 10h54, bancos doam mais de 4 milhões para socorrer municípios lá do Rio Grande do Sul. A FEBRABAN contabilizaram nesta quinta-feira 4 milhões de reais em doações para auxiliar no socorro aos moradores dos municípios atingidos pelas fortes chuvas recentes no Rio Grande do Sul. Os recursos serão direcionados de forma colaborativa por meio de várias organizações da sociedade civil que atuam naquele estado. Também foram liberados 463 milhões de reais do saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aos trabalhadores nas cidades afetadas. Ações de auxílio para funcionários e familiares na região, além de abertura de agência para recebimento de doações. Foram reforçadas ainda as orientações às equipes de seguro das instituições para o atendimento da população local, visando contribuir para amenizar o sofrimento da população. As informações foram divulgadas em nota pelas duas entidades. Quem desejar contribuir com as ações da ADRA Brasil no Rio Grande do Sul podem fazer doações via Pix pela chave emergências@adra.org.br. Aí, informações aí, que bom, né, que está tendo essas ajudas para socorrer esses municípios, não só dos governos estadual e federal, mas também dessas entidades que ganham, inclusive, de muitos da população que hoje estão aí precisando dessa ajuda. Especialistas avaliam o combate às fake news nas eleições de 2022, né? E com isso, inclusive, foi votada aí, né, a mini reforma eleitoral, onde vai ajudar vários desses candidatos aí que estão irregular, e inclusive pode até beneficiar Bolsonaro para as próximas
eleições. Paz, meus senhores, né? Já foi votada, aprovada e está passando aí, esperando passar simplesmente pelo crivo da casa lá do Senado. Vamos esperar aí para ver o que é que acontece. 9h56. Especialistas avaliam que a atuação do judiciário no combate às fake news durante o período eleitoral deixou claro que existem totais condições tecnológicas e legais para a retirada de conteúdos inapropriados das plataformas controladas pelas chamadas Big Techs, as gigantes de tecnologia como Google, Apple e Microsoft. O caso brasileiro serve de exemplo para outros países, segundo a avaliação de pesquisadores durante o Seminário de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia realizado no Supremo Tribunal Federal. Para o secretário-geral da presidência do TSE, José Levi, as fake news destroem e matam. Ele participou do painel Fortalecimento do Sistema de Justiça e suas instituições para o combate à desinformação. Durante as eleições, aponta Levi, foi possível reduzir para até 15 minutos o prazo para as plataformas retirarem do ar conteúdos desse tipo. O secretário avaliou como positiva a possibilidade de haver uma autorregulação por parte das plataformas e negou que durante as eleições tenha havido qualquer forma de censura judicial. Temas como pedofilia e violação de direitos autorais já estão sendo retirados até mesmo antes do primeiro like pelas Big Techs, assim como conteúdos tóxicos como nazismo, fascismo, homofobia e outros de discurso de ódio. Com informações da Agência Brasil, Pedro Lacerda, da Rádio Agência Nacional. Obrigado por essas informações. É outra questão que ainda está engateando, muitos empurrando pela barriga, mas tem que se decidir. Essas questões aí com relação a essas fake news. Tem sim que responder essas pessoas que andam propagando aí, porque em questões dessa, muitas pessoas já se prejudicaram de uma forma ou de outra, com tendências de replicar essas informações falsas, de fazer com que essas informações cheguem a pessoas que divulguem e propaguem as mesmas, prejudicando sempre alguém, de uma forma ou de outra. Então essas pessoas têm que pagar. Então tem que ter uma legislação para as mesmas. 10h58, a ação do MP cobra acesso aos benefícios sociais pela Prefeitura de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo ingressou com uma ação civil pública para que a Prefeitura de São Paulo garanta o acesso das populações em situação de vulnerabilidade às políticas públicas. Segundo a promotora Ana Trota Iaride, a cidade tem um alto índice de desatualização do Cadastro Único de Programas Sociais, o CAD Único, o que pode fazer com que as pessoas deixem de receber benefícios a que têm direito. A partir dos dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua, a promotora aponta que o índice de atualização do cadastro na capital paulista está abaixo da média nacional. De acordo com a ação, em abril de 2023, a taxa de atualização do CAD Único na cidade era de 67%, enquanto em outras grandes cidades, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Brasília, a média é de 82,8%. No texto em que pede a adoção de medidas que agilizem a atuação do cadastro, Ana Trota destaca a importância do sistema, que serve para indicar públicos vulneráveis e prioritários para as políticas públicas, além de ser a porta de entrada única para uma série de programas e serviços públicos. Além disso, a promotora lembra que o cadastro também permite a identificação e quantificação de grupos vulnerabilizados, como a população em situação de rua. A desatualização do CAD Único, inclusive, reduz os repasses de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ao município. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo informou por nota que em agosto a taxa de atualização do CAD Único na cidade de São Paulo chegou a 75%, que até o presente momento não recebeu a referida representação e que apresentará todas as informações necessárias quando acionada. Com informações da Agência Brasil, Pedro Lacerda, da Rádio Agência Nacional. Obrigado, Pedro, por essas informações. Inclusive, né, muitas pessoas às vezes dizem, meu Bolsa Família foi cortado, isso e daquilo, mas eu estava vendo só hoje em uma reportagem que irão ser cortadas muito mais, porque tem umas que são com os cadastros que estão desatualizados, né, seja ele com faltando informações referentes à escola,
a questão de saúde. Se não tiver em dias com isso, é uma forma, inclusive, do governo estar fazendo com que as famílias possam estar levando os filhos não só para a escola, mas também para a questão, né, das programações das UBS, da saúde da família. E isso é um dos quesitos para você continuar recebendo o seu Bolsa Família. Aí depois tem Zé Doidinho, que vai aí para as redes sociais e dizer, mas o governo cortou não sei quantos. Não cortou, gente. É as pessoas que estão desatualizadas do sistema e aí acabam que acontecendo isso. E aí a pessoa tem que correr atrás. 11 horas, 1 minuto, daqui a pouco a gente retorna com mais informações, inclusive trazendo os destaques do jornal O Povo Diário do Nordeste aqui do nosso estado. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! Te assumo! Sexo social amante, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Rádio CN Mix. Claudemir Nunes. Onze horas, 4 minutos, 11:04. Vamos agora dar os destaques, as manchetes do jornal O Povo e também Diário do Nordeste aqui no estado do Ceará. Começando com o jornal O Povo, caso Alana. Recurso contra júri popular aguarda julgamento há 3 meses. Entenda. Justiça condena Uber a assinar a carteira de todos os motoristas no país. Fórum de Segurança Cidadã, inscrições abertas até sexta-feira, hoje. Energias limpas são foco do Ceará em viagem à Europa. Anuário do Ceará lança edição alusiva aos 95 anos do jornal O Povo. Onze horas, 5 minutos. Voivoda elogia a inteligência do elenco de Fortaleza, do elenco do Fortaleza em vitória contra o Corinthians. Pois é, já destaca aqui no futebol essa vitória do Fortaleza sobre a equipe do Corinthians. Virada. Mauro Cid diz à Polícia Federal que entregou dinheiro das joias em mãos a Bolsonaro. Fraude do Pix, novo vírus de celular facilita golpes. Veja como se proteger. Preta Gil volta aos palcos após cirurgia para remoção de tumor no intestino.
Concurso da AMC tem inscrições abertas com salário de 5,5 mil, isso em Fortaleza. São os destaques, portanto, do jornal O Povo aqui no estado do Ceará. Onze horas 6 minutos, vamos agora às manchetes do Diário do Nordeste. Número de mulheres que trabalham por conta própria dispara quase 40% no Ceará, mostra IBGE. Grupo Mateus inaugura mais um supermercado no Ceará e chega a 12 lojas. 80% das pessoas desaparecidas em Fortaleza em 2023 são encontradas vivas. Que bom, né, gente? Análise: Fortaleza vence Corinthians com a marca da força do elenco. Pikachu marca e carrega estatística positiva na temporada. Romero alcança Quinteiro como estrangeiro que mais jogou pelo Fortaleza. Em delação, Mauro Cid admite que entregou dinheiro de joias a Bolsonaro, diz revista Veja. Doação no Pix, verba para segurança e campanha casada. Veja o que muda para as eleições de 2024. Vendedora de loja de móveis de luxo é presa no Ceará por aplicar golpes com danos de clientes. França suspende venda de iPhone 12 devido a excesso de radiação. Brasil, inclusive, está analisando o caso. O iPhone já é caro, ainda é com um problema desse para causar danos à saúde do cliente, aí é brincadeira, né? 9 meses após anúncio, aeroporto regional do Vale do Jaguaribe ainda não tem data para início das obras. Campanha de olho nos olhinhos conscientiza sobre retinoblastoma em Fortaleza neste final de semana. TRE Ceará abre seleção para estagiários de pós-graduação. Remuneração pode chegar a 3.500. STF condena réus por atos de 8 de janeiro. São esses os destaques, portanto, do jornal Diário do Nordeste aqui do estado do Ceará. Onze horas 9 minutos, a informação não para, até meio-dia, programa direto ao ponto aqui pela sua CN Mix, mandando um abraço a você ligado com a gente, hoje sexta-feira, 15 de setembro de 2023, obrigado a vocês todos aí ligados com a gente, os amigos ali no Vicente Manelim, a turma boa ali da Cooper Transcrat, em qualquer ponto, a você também trabalhando nesse exato momento, obrigado pelo carinho. Taxa de sindicalização cai para 9% em 2022, diz IBGE. Vamos à matéria. A força de trabalho brasileira já ultrapassa 99 milhões de pessoas. É o maior número da história. A alta em 2022 foi de 11% em relação a 2012, que registrou 89,7 milhões de pessoas. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apesar do crescimento da população economicamente ativa, a pesquisa do IBGE detectou uma redução na taxa de sindicalização em 2022. A média nacional reduziu de 16% em 2012 para 9% em 2022. Entre os estados, o mais sindicalizado é o Piauí, com 18,8%. Já o Amazonas
tem a menor taxa de sindicalização, 4%. A sindicalização também recuou em todos os grupamentos de atividades, tanto em relação a 2019 como a 2012. A queda na proporção de sindicalizados com nível superior completo também foi a maior, como explica a coordenadora da pesquisa, Adriana Berengui. O número de trabalhador com nível superior completo cresceu muito, ao passo que o conjunto de trabalhadores com nível superior completo e sindicalizados caiu. A sindicalização caiu entre todos. Mas o fato do denominador do nível superior completo ter crescido tanto nos últimos anos fez com que a taxa entre eles fosse a que mais tivesse retraído. Também caiu o número de sindicalizados entre empregados com carteira assinada no setor privado, de 20,9% em 2012 para 11% no ano passado. No setor público, esse contingente passou de 28% em 2012 para 19,9% em 2022. Entre os 30 milhões e 200 mil empregadores e trabalhadores por conta própria no país, pouco mais de um terço tinham o registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, uma alta em relação a 2019, que era de 29%. Do total de empregadores por conta própria, 5,3%, cerca de 1.600.000 pessoas, eram associadas a cooperativas de trabalho ou produção. O Sul tem o maior percentual, com 9,1%, e o Centro-Oeste, o menor, 3,8%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Obrigado, Tatiana. O certo é que quem necessita de sindicato, né, de uma defesa, enfim, e às vezes, porque a maioria desses sindicatos, gente, tem já uma base formada para defender o servidor, a pessoa que é sindicalizada, né? E aí conta com apoio, inclusive, de questão jurídica, né, advogados, para isso. Então, lógico que não é obrigado você estar sindicalizado, mas numa necessidade é melhor do que você tirar o dinheiro do bolso, né, de uma vez, e aí está a pagar um advogado numa necessidade, né, de uma ação contra, sei lá, o seu patrão. Então, muitas das vezes, por isso que tem crescido essa taxa aí de sindicalizados em todo o país. É por questão necessária. Inclusive, a gente vê nos dias de hoje muitas pessoas sendo, né, sei lá, perseguidas, enfim, ou por questões políticas, enfim, por vários outros quesitos. E aí, se tiver um sindicato atuante, resolve. Agora, se não tiver também, é mesmo que nada. Você vai estar pagando por pagar e nada será resolvido. Mas é isso. A intenção é das melhores quando você tem um sindicato à frente para defender aí a categoria. 11h14, daqui a pouco a área policial aqui no programa. Marina Silva voltou a defender busca por desmatamento zero do Cerrado. Vamos à matéria. Marina Silva voltou a defender a busca por desmatamento zero do Cerrado. A declaração da ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima aconteceu nesta quinta-feira durante a abertura oficial do 10º Encontro e Feira dos Povos do Cerrado. O Cerrado, conhecido como berço das águas, justamente por abrigar as nascentes de 3 bacias hidrográficas do continente, sofreu com um desmatamento acelerado nas últimas décadas, principalmente com a expansão da agropecuária na região. Um estudo da Universidade de Brasília aponta que o bioma perde a vegetação nativa 5 vezes mais rápido que a Amazônia. A legislação atual determina que as propriedades privadas preservem 20% do território com a cobertura original. Nesta semana, o MMA lançou a consulta pública do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Bioma Cerrado, o PP Cerrado. Os interessados podem participar até o dia 12 de outubro. O plano prevê programas para impulsionar a bioeconomia, ampliar a fiscalização e a destinação de terras públicas para a proteção e o uso sustentável de recursos naturais. Participaram do evento os ministros Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Agência Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Obrigado, Beatriz, que ela possa botar em prática aí essa defesa não só do Cerrado, mas também de outros biomas. 11h15, vítimas
da violência doméstica vão receber auxílio aluguel. Vamos à matéria. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira a lei que garante por até 6 meses o pagamento do auxílio aluguel a vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade social e econômica. A medida, que altera a Lei Maria da Penha, foi enviada pelo Congresso Nacional. O texto define que o pagamento do aluguel será concedido pelo juiz responsável pelo caso de violência doméstica. O auxílio aluguel deverá ser pago pelos estados, municípios ou Distrito Federal com recursos destinados à assistência social. O Ministério das Mulheres comemorou a sanção, já que apenas 134 municípios brasileiros contam com casas-abrigos. Nos estados, são 43 unidades em todo o país. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que em 2022, as agressões em contexto de violência doméstica aumentaram 2,9% no país, totalizando 245 mil casos. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Obrigado, Daniela, por essas informações. 11 horas, 17 minutos, 11h17. O Senado apresenta uma PEC para impedir descriminalização de drogas no país. Vamos aí conferir a matéria. Enquanto o STF decide sobre a descriminalização do porte da maconha para o consumo, que está em votação suspensa pelo pedido de vistas do ministro André Mendonça, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, apresentou nesta quinta-feira uma proposta de emenda à Constituição para impedir essa descriminalização. A proposta inclui no artigo 5º da Constituição que a lei considerará crime a posse e o porte, independente da quantidade, de entorpecentes e drogas afins, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas Gerais, disse que a proposta tem apoio de líderes partidários. O senador afirma que a PEC distingue usuário e traficante. Se alguém com pequena quantidade for abordado e estiver traficando, ele não pode ser interpretado como um usuário. Ele é traficante. Como traficante, ele tem que ser preso. Então, a cada caso concreto, o que se impõe é o papel da polícia, o papel do Ministério Público, o papel do Judiciário de ter responsabilidade em aferir o caso concreto dentro de circunstâncias que sejam reveladoras do crime que está sendo cometido. Ou é um crime de porte para uso, que é um crime que não admite prisão, ou é um crime que ainda de pequena quantidade seja para tráfico e tem que ter o tratamento de tráfico de droga. Já o senador Fábio Contarato, do PT do Espírito Santo, afirmou no plenário que colocar na Constituição o tema não irá resolver o problema do país. Esse caráter subjetivo de o que vai ser para uso próprio ou para tráfico de entorpecente, ele vai ter um requisito, a cor da pele. Ele vai ter um requisito, aonde que esse jovem está sendo abordado. Porque eu já presenciei a polícia apreendendo jovens com meio quilo de maconha e serem tipificados para uso próprio. Agora eu já presenciei pobres dioturnamente sendo flagrados com um cigarro de substância entorpecente. Isso é tipificado para tráfico ilícito de entorpecente? Para o senador Contarato, seria preciso o parlamento distinguir de forma objetiva o porte e uso do tráfico de drogas. Rodrigo Pacheco disse que espera votar a proposta antes da decisão do Supremo, mas para a proposta tramitar, ainda será preciso ter apoio de pelo menos 27 senadores. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Obrigado, Gésio, por essas informações aqui dentro do nosso programa. Esses impasses acontecem aí, né? Inclusive quando há uma peça dessa magnitude. São 11h20, Câmara dos Deputados conclui votação de mini-reforma eleitoral, como eu falei, né? Falta aí passar agora pela Casa do Senado. Vamos à matéria. A Câmara dos Deputados concluiu a votação da mini-reforma eleitoral nesta quinta-feira. Faltava apenas a análise dos destaques, que são mudanças no texto base que foi aprovado no dia anterior. A principal polêmica foi a mudança da eleição de candidatos para deputados federais, distritais, estaduais e vereadores. Na votação foi mantida a alteração da distribuição das vagas para o parlamento
entre os partidos que não alcançarem o quociente eleitoral, que é a divisão do número total de votos pela quantidade de cadeiras. Na eleição passada, os partidos tinham que ter alcançado ao menos 80% do quociente para disputar essas vagas conhecidas como sobras. Pelo novo texto, só poderão ocupar essas cadeiras os partidos que alcançarem o quociente como um todo. Além disso, os candidatos terão agora que conseguir individualmente ao menos 10% do quociente eleitoral para disputar as sobras. Antes, esse número era de 20%. A proposta favorece os grandes partidos. O deputado Rubens Júnior, do PT do Maranhão, defendeu a mudança. A decisão do grupo de trabalho, referendada pelo Colégio de Líderes, foi prestigiar a democracia partidária. Prestigiar que participa da disputa da sobra aqueles partidos que alcançaram o coeficiente. Ter menos que o coeficiente significa déficit de legitimidade. Ah, mas o candidato teve tantos votos. Não! A gente decidiu que o nosso modelo democrático é partidário e que, portanto, o que conta é a votação dada ao partido. A votação dada ao candidato vem em segundo plano. Já a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, disse que a decisão vai impedir a pluralidade no parlamento. Porque da forma como está hoje no texto, se fosse aplicado na última eleição nacional, para você ter ideia, no estado do Amapá, um único partido teria feito coeficiente e eleito os 8 deputados. É muito importante isso ficar claro. A regra como está sendo colocada hoje no projeto não é que diminui partidos. Na maioria dos estados pequenos, tem grande chance nos municípios de somente um único partido fazer todas as cadeiras. Isso é democracia. Também foi aprovado pelos parlamentares a proibição de candidaturas coletivas nas eleições proporcionais. O texto aprovado na quarta-feira permitiria a cada partido regulamentar esse tipo de arranjo, mas agora não será mais possível. Outra mudança foi a permissão para que os candidatos aos parlamentos de partidos e coligações diferentes possam fazer campanha conjuntamente, o que até então era proibido. O Senado precisa agora aprovar a mini-reforma até 6 de outubro para que as regras tenham validade na próxima eleição. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Obrigado, Gésio, por essas informações aqui dentro do nosso programa. A gente já tinha falado sobre isso, vamos esperar aí os próximos capítulos, o que será passado e aprovado lá pelo Senado. Às 11 horas e 23 minutos, 11h23, a Índia tenta controlar surto do vírus Nipah. Vamos à matéria. Na Índia, o estado de Kerala, no sul, tenta controlar um surto de vírus Nipah. O raro patógeno é transmitido pelo contato com morcegos, porcos e pessoas contaminadas. O vírus Nipah causa danos cerebrais e tem uma taxa de mortalidade de 75%. 2 pessoas morreram e 3 estão internadas. Um lockdown foi decretado e a testagem intensificada. Este é o 4º surto desde 2018. Naquele ano, 21 dos 23 infectados morreram. Em 2019 e 2021, houve 2 mortes. A ilha italiana de Lampedusa recebeu nos últimos 2 dias um recorde de mais de 6.700 refugiados. O centro de acolhimento da ilha tem capacidade de abrigar 400 pessoas. Os refugiados estão sendo transferidos para a Sicília e de lá para outras partes da Itália. Ao todo, quase 124 mil imigrantes chegaram ao país de barco desde o início do ano, quase o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. Nos Estados Unidos, o filho do presidente Joe Biden, Hunter Biden, se tornou réu em 3 acusações relacionadas à compra e posse ilegal de uma arma de fogo. Em 2018, no ato da aquisição, ele mentiu ao preencher um formulário em que é preciso declarar não consumir drogas ilícitas. Caso condenado, as penas somadas podem chegar a 25 anos de prisão. A NASA, a Agência Espacial Americana, disse hoje que um painel de especialistas não encontrou evidências de origem extraterrestre para o que vem chamando de fenômenos anômalos não identificados, os populares objetos voadores não identificados ou OVNIs, mas que novas tecnologias são necessárias para estudar as ocorrências. Um novo diretor de pesquisa sobre o assunto foi nomeado. O administrador da agência, Bill Nelson, disse pessoalmente acreditar na existência de vida fora da Terra. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira.
Aí as informações aqui dentro do nosso programa, e a empresa Uber agora terá que reconhecer o vínculo empregatício dos seus motoristas. A empresa Uber vai ter que reconhecer o vínculo empregatício de todos os motoristas que trabalham pelo aplicativo, inclusive assinando a carteira de trabalho dos profissionais. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, mas tem validade para o país inteiro. A sentença também determinou uma multa de R$10 mil para a empresa para cada trabalhador não registrado e aplicou uma multa de R$1 bilhão por danos morais coletivos. A decisão é resultado de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho em São Paulo. Segundo os procuradores, a plataforma digital tem total controle sobre a forma como os motoristas exercem as atividades para o aplicativo, o que configuraria uma relação de emprego. Em nota, a Uber disse que vai recorrer da sentença e que não vai cumprir nenhuma das decisões até que se esgotem todos os recursos. Na resposta, a empresa também lista uma série de decisões de tribunais superiores, como o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal de Justiça e mesmo o Supremo Tribunal Federal, que não reconhecem a existência de vínculo empregatício de quem trabalha por meio das plataformas digitais. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Obrigado, Eliane. Outra informação, 236 mil pessoas que vivem nas ruas estão inscritas no CAD Único. Vamos a essa informação. Até dezembro do ano passado, 236 mil pessoas vivendo em situação de rua estavam inscritas no CAD Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A informação faz parte de um relatório divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Esse número indica que 1 em cada 1.000 brasileiros não tem moradia, embora esta contagem represente apenas a parcela dessa população atendida pela assistência social, como explica Roberto Pires, coordenador-geral de Indicadores e Evidências do Ministério dos Direitos Humanos. No cenário atual, como a gente não dispõe de um novo censo, nacional da população em situação de rua, trata-se de utilizar esse dado como uma aproximação, uma forma da gente ter uma contagem nacional da população em situação de rua. Então, nesse sentido, esse número de pessoas em situação de rua inscritas no cadastro provavelmente é um número que revela uma subcontagem. A população em situação de rua do país é composta majoritariamente por homens, 87%, adultos, 55% e negros, 68%. A maior parte, 62%, vive nas ruas das cidades do Sudeste. Já o Distrito Federal é a unidade da federação com maior percentual. 3 entre 1.000 pessoas vivem nas ruas. Roberto Pires, do Ministério dos Direitos Humanos, explica que cerca de 60% dessa população vive nas ruas entre 6 meses e 2 anos. Os demais fazem parte da parcela que está nessa condição de 2 ou mais anos. Esses 40% corresponderiam aos casos que a gente considera como uma situação crônica de rua, E com isso já acumula, vulnerabilidades, provavelmente sofreu violências, tem uma maior dificuldade, de se integrar, no mercado de trabalho, nos serviços de educação, de saúde, etc. Doutor em Políticas Públicas, Roberto Pires ressalta que o censo demográfico do país tem por característica a coleta de dados com visita do recenseador à casa dos brasileiros, mas que há previsão da contagem da população em situação de rua nos próximos anos. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, juntamente com outros parceiros, como o Ministério do Desenvolvimento Social, a Casa Civil, o IPEA e especialmente o IBGE, estão conduzindo esforços para realizar um novo censo nacional da população em situação de rua que deverá ir a campo nos próximos anos. Então a gente tem uma expectativa de que já em 2024 e 2025 a gente já tenha novas informações sobre a população em situação de rua no Brasil. O levantamento divulgado nesta quinta atende pontos de uma determinação deste ano do Supremo Tribunal Federal para que a União, Estados e municípios
elaborem um plano de ação para botar em prática a Política Nacional para a População em Situação de Rua, criada por decreto em 2009. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Obrigado, Daniela, por essas informações aqui no nosso programa, às 11h31, 11h31, sexta-feira, 15 de setembro de 2023. Rápido intervalo, a gente volta já já. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! De assumo! Sexo social amante, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Rádio CN Mix. Claudemir Nunes. 11h33, 11h33, de volta aqui no programa Direto ao Ponto. A gente vai trazer agora a área policial, né? O plantão de ontem para hoje, que aconteceu aqui na região de Novo Oriente, Crateús, enfim, que faz aí o 7º batalhão aqui da região Sertões de Crateús. Em Crateús, na zona rural, tivemos um achado de cadáver. Portanto, ontem por volta das 6h45, a viatura 7761 foi atender uma ocorrência de achado de cadáver na localidade de Bom Lugar, na zona rural de Crateús. O cunhado da vítima entrou na residência do mesmo quando o encontrou já sem vida em cima de um colchão. Familiares relataram que a vítima morava sozinha e que sofreu de problemas de convulsão. O IML foi acionado para a realização dos devidos, portanto, procedimentos. Em Nova Russas, tivemos também morte por causa desconhecida. Portanto, ontem por volta das 9h30, a composição da Força Tática foi informada que um senhor foi deixado no hospital por populares lá de Nova Russas, consciente, mas em seguida veio a falecer. Ainda no interior, ainda no relatório do atendimento consta: paciente adulta de 55 anos comparece a essa unidade hospitalar no momento consciente, orientada, verbalizando eupneica em AA, deambulando, afebril, acianótica e anictérica, referindo o uso de bebida alcoólica, tremores e dor nos MME. Isso aqui é coisa médica, né? E aí nega comorbidades prévias, nega alergias medicamentosas, enfim, o médico não pôde confirmar o motivo do óbito, solicitou a perícia, contudo a composição informou que qualquer procedimento de investigação de âmbito criminal deve ser solicitado à Polícia
Civil. Paciente aí, portanto, é Dimicá Alexandre dos Santos. Endereço na rua Antônio Alves da Costa, Timbaúba Nova, ali em Nova Russas. Nascido em 68, natural daquela cidade, estado civil solteiro, profissão, enfim, não foi relatado. Portanto, aí, essa pessoa que veio a falecer já no hospital. No Ipu tivemos suicídio por enforcamento. Portanto, ontem, por volta das 11 horas, a composição de serviço, ali no local, foi informada de um senhor chamado Átila, pessoa de quem a vítima era prestadora de serviço. Constatou um suicídio por enforcamento na localidade de Sítio Mato Grosso, zona rural de Ipu. De pronto, a composição se deslocou até o local, constatando a veracidade dos fatos. Foi feito o isolamento do local, acionada a PFOS e a Delegacia de Polícia Civil para serem tomados os procedimentos cabíveis. A vítima aí trata-se de Antônio Amâncio de Souza. Portanto, aí, o mesmo é nascido em 69, estado civil é solteiro, profissão agricultor, residente ali em Sítio Mato Grosso, no Ipu, portanto. Onze horas 37 minutos, 11h37. Mais informações, você aí ligado com a gente, curtindo aqui a nossa programação. Ainda encontra-se desaparecido o senhor Vicente, com uma recompensa de R$2.000. Esse cidadão ainda se encontra desaparecido, ele que é da região ali de Ipaporanga. Mulher, ou seja, Cotá prende mulher acusada de tráfico de drogas ali em Independência. Ali constantemente, Independência está um ou outro sendo apreendido com relação a tráfico de drogas naquela região. Outro que se encontra desaparecido é o Francisco Antônio Barroso de Souza. O mesmo é conhecido como Lili, residente ali na localidade de Poço da Roça, ali próximo à cidade de 2000, ali na cidade de Crateús. O mesmo está desaparecido. Ele trabalha na fazenda São Gonçalo, saiu ainda na quarta-feira. Saiu na quarta-feira para a fazenda e a partir daí não deu mais nenhuma notícia para a família. Familiares deverão comparecer hoje ainda na delegacia de polícia para registrar boletim de ocorrência. Quem souber alguma informação, entre em contato com os telefones 99212-2508, fala com a Quiteca, ou 993-27-0589, fala aí com a Rayane a respeito desse desaparecimento. Outra informação de desaparecida é complicado, né, gente? É um atrás do outro, né? Vai ser o terceiro. É um homem que viajou de Crateús para Goiânia. O mesmo está desaparecido. Trata-se aí do Luiz Carlos Bezerra Gomes. Ele que é nascido em abril de 81, filho de Maria Bezerra Gomes e Luiz Vieira Gomes, residente ali na José Amâncio, no bairro dos... Não, no bairro Cidade Nova. Está desaparecido. No feriado ainda, do 7 de setembro, ele embarcou no ônibus da empresa Guanabara, lá em Crateús, em direção à cidade de Goiânia. No destino final, havia um irmão de nome Francisco esperando. Contudo, jamais Luiz Carlos Bezerra Gomes chegou no destino e não há informação de seu paradeiro. Desde então, a senhora Marta Maria Bezerra de Souza, que reside na rua Contador Raimundo Luiz, Cidade 2000, é prima do Luiz Carlos. Compareceu ontem à noite na Delegacia de Polícia de Crateús, onde registrou o boletim de ocorrência. Pedimos a quem souber alguma informação a respeito do paradeiro desse rapaz, que entre em contato pelo telefone 99371-1365. Luiz Carlos perdeu o pai dias antes da viagem
e tal fato talvez tenha o impactado. Ele levava um celular, só que as pessoas ligam e o mesmo não atende. Complicado, né? O cara saiu ainda dia 7, no feriado de setembro, e até essa data não chegou ao seu destino. Foram essas as informações da área policial. Qualquer outra ocorrência a gente traz aqui dentro da nossa programação. 11h41. O suposto extraterrestre apresentado na Câmara dos Deputados lá no México na última terça-feira, dia 12, virou piada na internet. Várias pessoas contestaram a forma não humana mostrada na ocasião e fizeram meme de tudo. O que mais chamou a atenção foi quando o alien virou um bolo. Nos comentários, os usuários diziam que até bolo é mais real que a espécie. Outros diziam que não é preciso ter medo dos extraterrestres, porque são uma doçura. O que você achou aí, portanto? Né? Piada, né, gente? Sei que o alien aí apresentado lá no México, né, dizendo aí que é o primeiro país a testar que o alien existe, mas aí não está passando-se de uma espécie de piada ou meme nas redes sociais. A Polícia Civil de Goiás investiga o prefeito e a primeira-dama do município de Posse, no Nordeste goiano, após serem acusados de invadir os estúdios de uma rádio e ameaçar o radialista Ivon José Valente. O caso aconteceu na terça-feira, um dia depois que a emissora recebeu a presidente do Sindicato Regional dos Trabalhadores em Educação de Goiás, Roseli Cavalcante, para tratar de assuntos referentes à classe. Helder Silva Bonfim, Solidariedade, Carolina Chaves Valente Bonfim, né, portanto, teriam se irritado com comentários, né, feitos pelo radialista a respeito do não pagamento por parte da prefeitura do piso salarial dos professores e enfermeiros na rede municipal. Na entrevista, Roseli também teria dito que o prefeito é o único da região que não paga o piso aos profissionais da educação e que estaria empurrando com a barriga. É brincadeira, né? Prefeito não paga, prefeito está aí, né, levando com a barriga, como falou a própria sindicalista. Aí acho ruim, acho direito de ir atrás, inclusive, do radialista que levou a pessoa para entrevistar e relatar toda a dificuldade e o problema existente ali naquela cidade. É brincadeira, que o mesmo possa responder por isso, ele é a esposa, né? É assim que se trata as pessoas, nem tão pouco resolve. O que resolveria aí no caso seria ele negociar aí, portanto, com os professores e pessoal da saúde e enfermagem ali daquela cidade. 11h44, você tá ligado aqui no programa Direto ao Ponto, aqui pela sua CN Mix. Parece que o clima não está muito bom lá pro São Paulo não. Daqui a pouco vamos trazer informações aí do Flamengo também, né, que perdeu pelo Brasileirão da Série A. Já informações. Algumas pessoas já falam em demissão do São Paulo. Não sei se chega a tanto, né, mas o homem tem dado trabalho. Desde aquele episódio lá com o seu preparador físico, de lá para cá não vem acontecendo boas coisas, portanto, ali na equipe do Flamengo.
11 horas 46 minutos, 11h46, você acompanhando o programa aqui, direto ao ponto, aqui pela sua CN Mix, levando a informação até você. O rapaz aqui que nos repassa informações do futebol, acho que ele está de férias, né? Não mandou mais nenhuma informação, mas já nós vamos trazer aqui dentro do nosso programa as informações pertinentes. A rodada de ontem, inclusive, tanto Série A como Série B aqui através da nossa programação. Chegando mais informação, mandando antes um super abraço a toda a turma boa ligada com a gente através aqui dos nossos aplicativos e também das nossas fanpages no Facebook. Obrigado pelo carinho. Mais informação vamos lá trazer. E a compensação do ICMS pode ser votada ainda nessa quinta na Câmara. Vamos conferir aí a informação aqui no nosso programa. A Câmara dos Deputados pode votar nesta quinta-feira o projeto que quer compensar os estados, o Distrito Federal e os municípios pela redução do ICMS no ano passado. Isso inclui a antecipação de 10 bilhões de reais anunciada pelo governo federal na última terça-feira. A urgência na votação desse projeto de lei do governo federal foi aprovada na semana passada e o valor, que era para 2024, será pago ainda este ano, assim que o projeto for aprovado também pelo Senado. Com isso, os estados e o Distrito Federal vão receber 7 bilhões e meio de reais e 2 bilhões e meio vão compensar os municípios. As perdas com o ICMS aconteceram depois que as alíquotas sobre combustíveis, energia, telecomunicações e transporte coletivo foram limitadas por leis aprovadas no Congresso no ano passado. Isso reduziu a arrecadação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E por isso, o projeto do governo federal prevê uma compensação total de 27 bilhões de reais até 2026. Nesse mesmo projeto, além dessa compensação, o presidente Lula autorizou a inclusão de uma outra por causa da queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios de julho a setembro. O FPM é uma transferência constitucional de recursos da União para os municípios feita a cada 10 dias e depende da arrecadação da Receita Federal e do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Como essa arrecadação caiu nesses meses, Lula autorizou essa compensação também. Se o projeto for aprovado, pode ajudar prefeitos a tirar as contas do vermelho, situação atual de metade dos 5.570 municípios do país. Mas não que isso resolva toda a situação, tanto que uma mobilização das prefeituras está marcada para os dias 3 e 4 de outubro. Os prefeitos querem um aumento no percentual do fundo. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. Obrigado, Osama, por essas informações, né? Isso é para tentar ver se ameniza aí essa queda aí do FPM. E vamos ver o que é que vem por aí ainda com relação a essas questões aí de impostos. Falando nisso, a inflação para famílias de baixa renda avançou 0,13% aí nos meses de agosto, né? Isso teve uma alta, inclusive, em alguns produtos, como o próprio mamão, alguns produtos, até mesmo frutas. O que teve uma queda foi a batata e o próprio tomate, né? Que às vezes oscila, né? Oscila demais, uma hora está alta, outra hora está baixa, de acordo, inclusive, eu acho que com o tempo, o clima. 11h49. A inflação para as famílias de baixa renda avançou 0,13% em agosto. Foi a menor taxa entre as demais faixas de renda, mantendo a tendência dos últimos meses. Os dados são do indicador do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgados nesta quinta-feira. O maior avanço na variação média dos preços de bens e serviços, de 0,32%, foi registrado entre as famílias de renda alta. Na comparação com agosto de 2022, houve uma piora no comportamento da inflação para todas as faixas de renda. Segundo o IPEA, esse desempenho é reflexo em boa parte da queda de mais de 11% no preço da gasolina em agosto do ano passado, possibilitada por uma desoneração ocorrida no período.
contra a alta de 1,2% em agosto deste ano. Segundo a pesquisa, o principal alívio inflacionário em agosto veio do preço de alimentos e bebidas. Os tubérculos, grupo das batatas, cará, inhame, registraram queda de 7,3%. Também caíram os preços das carnes, aves, ovos e leites e derivados. Por outro lado, o reajuste de 4,6% das tarifas de energia elétrica impactou os segmentos de menor poder aquisitivo e a alta da gasolina contribuiu especialmente para a inflação das classes de renda média. Já a queda de 11,7% nos preços das passagens aéreas gerou alívio para as famílias de renda alta. No acumulado do ano, as famílias de renda muito baixa tiveram a menor taxa de inflação, 2,32%. A maior variação, novamente, foi registrada entre as famílias de maior poder aquisitivo, 3,79%. Segundo o IPEA, no acumulado de 12 meses, todas as classes de renda registraram avanço da inflação. Ainda de acordo com o Instituto, a maior pressão vem dos reajustes dos produtos farmacêuticos, artigos de higiene e planos de saúde. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Obrigado, Fabiana, pelas informações. A 11h52. Falar nisso, né, gente, também. Até o Fernando Haddad foi vítima aí, né, de bandidos. A casa do ministro da Fazenda foi invadida em São Paulo. A casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em São Paulo, foi invadida por 4 homens na madrugada desta quinta-feira. Câmeras de vigilância registraram a invasão. Os homens não chegaram a entrar no interior da casa. Eles acessaram apenas o quintal e nada foi furtado do lugar. Fernando Haddad estava no imóvel no momento da invasão. Os suspeitos ainda não foram identificados, mas a Polícia Federal investiga o caso. Em nota, a PF informou que foi acionada ainda de madrugada para apurar a tentativa de invasão. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Obrigado, Eliane, por essas informações. Mais informações a respeito da tragédia lá na Líbia. Já passa aí dos 10 mil e chegando aí 20 mil. Lá o negócio foi feio, gente. Essas barragens lá, acredito que era de bastante tamanho e não tinha segurança, né, para segurar toda essa água. E aí levou aí várias pessoas, bairros dessas cidades, matando e fazendo várias vítimas. Inclusive eu vi vídeos de pessoas sendo achadas, inclusive já dentro do mar, né? Foi uma tragédia e continua ainda desaparecidas várias pessoas. A tragédia na Líbia. Os mortos passam dos 10 mil e o prefeito de Derna, a cidade mais devastada, disse que o número pode ficar entre 18 mil e 20 mil com base na extensão dos danos. A Organização Meteorológica Mundial afirmou hoje que a maior parte das mortes poderia ter sido evitada caso os sistemas de alerta do país estivessem operantes. O secretário-geral da organização, Petteri Taalas, disse que se houvesse um serviço meteorológico funcionando normalmente, teria emitido avisos e os gestores de emergências poderiam ter evacuado as pessoas. Autoridades líbias anunciaram uma investigação para apurar responsabilidades. Em Derna, 4 dias depois da tragédia, as águas geralmente turquesa do Mediterrâneo ainda estão barrentas e familiares procuram por desaparecidos no mar. O trabalho árduo de busca em meio aos escombros prossegue. As equipes locais apelam pelo envio de mais sacos plásticos para armazenar os corpos. Com o processo de decomposição, cresce o medo da proliferação de doenças. Apenas na noite dessa quarta, os 2 governos paralelos da Líbia anunciaram um esforço conjunto para gerenciar a crise. Voluntários que chegam de outras partes do país reclamam da falta de comando. O Crescente Vermelho, equivalente à Cruz Vermelha no mundo árabe, estima que os mortos já ultrapassam 10 mil e os desaparecidos 20 mil. Mais de 3 mil desabrigados se amontoam em 7 abrigos da cidade. Equipes da Turquia já atuam em Derna e Alemanha e Itália enviaram mais ajuda. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira. Valeu, Pedro, obrigado por essas informações, atualizando aqui a nossa programação e os nossos ouvintes. Falando ainda de... Deixa eu ver aqui, vamos trazer essa história aqui, porque o Lula falou que tudo indica que vai indicar para a próxima vaga a ser aberta, né, no STF, o Flávio Dino. Só que tem gente já fazendo campanha nas redes, inclusive, para que
mulher negra seja indicada ao STF. Obras de arte pedindo que uma mulher negra seja a próxima indicada ao Supremo Tribunal Federal, o STF, estão espalhadas por ruas de 15 capitais brasileiras. Os cartazes fazem parte da mostra Juízas Negras para Ontem e foram produzidas por 24 artistas. A vaga a ser ocupada é a da ministra Rosa Weber, atual presidente da Corte, que se aposentará em outubro. E a intenção dessa mostra é somar força às iniciativas que já pedem um judiciário mais diverso e justo e pressionam o governo Lula por essa indicação. Nas últimas semanas, a campanha #PretaMinistra também ganhou espaço e se espalhou pelas redes sociais, pela Times Square, um dos pontos mais famosos de Nova York, e por outdoors na Índia, onde o presidente Lula participou da reunião do G20. Um curta-metragem também faz parte da mobilização e traz uma menina negra conversando com a mãe, desapontada por não ter uma referência como ministra. Você sabe que você poderia ser ministra do Supremo Tribunal Federal, não sabe? Ministra do STF? Igual a quem, mãe? De acordo com a IBGE, 56% dos brasileiros se identificam como pretos e pardos e quase 1/3 da população brasileira é de mulheres negras. Mas em 132 anos de existência, o STF teve apenas 3 mulheres como ministras, todas elas brancas. Da Rádio Agência Nacional, Poliane Marques. Obrigado por essas informações. 11h57, vamos falar do futebol. Ontem tivemos 4 partidas na Série A. Fortaleza venceu o Corinthians em casa por 2-1. Santos perdeu mais uma e continuou na zona por 3-0 para o Cruzeiro. Bahia, se distanciando da degola, venceu a equipe do Curitiba por 4-2. Curitiba, mais do que nunca, na lanterna. Red Bull Bragantino venceu ontem também o Grêmio, jogando em casa por 2-0. Série B, tivemos apenas um jogo, onde teve empate, 4 gols, tudo no primeiro tempo. Londrina 2, Ituano 2. Hoje teremos prosseguimento, na Série A teremos 2 jogos. Teremos Cuiabá e América Mineiro, às 20 horas. Palmeiras e a equipe do Goiás, às 21h30. Pela Série B também 2 jogos, Vila Nova e Ponte Preta às 19 horas e às 21h30 teremos as equipes do ABC e Sport se enfrentando. Amanhã, sabadão, conclui-se, portanto, a rodada da Série A, com também rodada da Série B, e teremos 2 jogos, Vasco e Fluminense às 16 horas, Atlético Mineiro e Botafogo às 21 horas. Pela Série B teremos ainda amanhã Criciúma e Mirassol, Botafogo de São Paulo e Atlético Goianiense, Sampaio Correia e Chapecoense, e também teremos Juventude e CRB, portanto, são jogos de amanhã. E lembrando que a finalíssima da Copa do Brasil, primeiro jogo no domingo, entre a equipes do Flamengo e a equipe do São Paulo, inclusive com esse destaque que talvez aí, não sei se o São Paulo se segura até domingo, e dependendo ainda mais do resultado, aí sim a cabeça de São Paulo está meio que na degola. 11h59, obrigado a você que ficou com a gente, obrigado pelo carinho. A gente promete voltar a partir da próxima semana, segunda-feira, a partir das 10, em mais um programa Direto ao Ponto. A comunicação, mixagem foi desse amigo de vocês, Claudemir Nunes. A todos, super abraço, um ótimo final de semana, sexta-feira, sábado, domingo e até segunda.